Tudo se inicia com o caos, o vazio primitivo e escuro que precede toda a existência. Dele, surge Gaia, a Terra, e outros seres divinos primordiais, Eros, atração amorosa, Tártaro, escuridão primeva, e Éribo. Sem intermédio masculino, Gaia deu à luz Urano, que então a fertilizou. Dessa união entre Gaia e Urano, nasceram primeiramente os titãs, 6 homens e 6 mulheres, Oceano, Céus, Crio, Hiperion, Jápeto, Teia, Mitologia, e Reia, Temis como Mnemosine, Febe, Tétis e Cronos, e logo os ciclopes de um só olho e os hecatonquírios, ou sintimanos. Contudo, Urano, embora tenha gerado estas divindades poderosas, não as permitiu de sair do interior de Gaia e elas permaneceram obedientes ao pai. Somente Cronos, o mais jovem, de pensamentos tortuosos e o mais terrível dos filhos, castrou seu pai Travição com uma foice produzida das entranhas da mãe Gaia Travição e lançou seus genitais no mar, libertando, assim, todos os irmãos presos no interior da mãe. A situação final foi que Urano não procriou novamente, mas o esperma que caiu de seus genitais cortados produziu a deusa Afrodite, saída de uma espuma da água, ao mesmo tempo que o sangue de sua ferida gerou as ninfas Melíades, as Iríneas e os gigantes, quando atingiu a terra. Sem a interferência do pai, Cronos tornou-se o rei dos titãs com sua irmã e esposa Reia como cônjuge e os outros titãs como sua corte. Quando Cronos tomou o lugar de Urano, tornou-se tão perverso quanto o pai. Com sua irmã Reia, procriou os primeiros deuses olímpicos, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus, mas logo os devorou enquanto nasciam, pelo medo de que um deles o destronasse. Mas Zeus, o filho mais novo, com a ajuda da mãe, conseguiu escapar do destino. A mãe pegou uma pedra, enrolou-a em um tecido e deu a Cronos, que comeu-a, pensando que fosse Zeus. O filho travou uma guerra contra seu progenitor, cujo vencedor ganharia o trono dos deuses. Ao final, com a força do Cíclopes Travição a quem libertou do Tártaro Travição Zeus venceu e condenou Cronos e os outros titãs na prisão do Tártaro, depois de obrigar o pai a vomitar seus irmãos. Para a mitologia clássica, depois dessa destituição dos titãs, um novo panteão de deuses e deusas surgiu. Entre os principais deuses gregos estavam os olímpicos, Travição cuja limitação de seu número para 12 parece ter sido uma ideia moderna, e não antiga, que residiam no Olimpo abaixo dos olhos de Zeus. A maioria dos deuses foram associados a aspectos específicos de suas vidas. Afrodite, por exemplo, era deusa do amor e da beleza, Ares era deus da guerra, Hades o deus da morte e do inferno, e Atena a deusa da sabedoria, guerra e da coragem. Certos deuses, como Apolô, deus do sol, e Dioniso, deus da festa e do vinho, apresentam personalidades complexas e mais de uma função, enquanto outros, como Hestia e Hélio, revelam pequenas personificações. Os templos gregos mais impressionantes tendiam a estar dedicados a um número limitado de deuses, que foram o centro de grandes cultos panhelênicos. De maneira interessante, muitas regiões dedicavam seus cultos a deuses menos conhecidos e muitas cidades também honravam os deuses mais conhecidos com ritos locais característicos e lhes associavam mitos desconhecidos em outros lugares. Durante a era heróica Travição que veremos na próxima subseção Travição o culto dos heróis, ou semideuses, complementou a dos deuses e ambas as criaturas se fundiram no imaginário da Grécia. Zeus é o deus principal, governante do Monte Olimpo, rei dos deuses e dos homens. Era o senhor do céu e o deus da chuva, aquele que tinha o terrível poder do relâmpago. A tempestade representava a sua fúria. Sua arma era o raio e sua águia, animal em que costumava se transformar. Zeus era um tanto mulherengo e teve diversas esposas e casos com deusas, ninfas e humanas, tendo vários filhos semideuses, entre eles, Hércules e Perseu. Hera, mulher de Zeus e rainha do Olimpo, era a deusa do matrimônio, do parto e da família. Extremamente ciumenta,
é vingativa com as amantes do marido e com os filhos de Zeus que elas geram. Íris, a deusa do arco-íris, era servente mensageira de Hera, e o pavão, a sua ave favorita. Poseidon, o irmão mais velho de Zeus e Hades é Poseidon, o deus do oceano. Morava em seu palácio no fundo do mar, junto à sua esposa Anfitrite. Com o movimento de seu tridente, causa terremotos e tsunamis, por isso os navegantes sempre rezavam para esse deus pedindo águas tranquilas e que lhes protegessem dos monstros marinhos, que eram as baleias. Afrodite, deusa do amor, da beleza e do sexo, Afrodite é a mais bela das deusas. Sua presença causou tumulto no Olimpo, pois os deuses começaram a brigar para conquistá-la, inclusive Zeus. Temendo que o ciúme pusesse fim à paz que reinava entre eles, Zeus a casou com Hefesto, o mais decidido e tranquilo dos deuses, e também como forma de agradecê-lo por ter forjado os raios. Hefesto lhe construiu um cinto mágico de ouro, o cestus, que tinha o poder de inspirar o amor. Mas Afrodite não gostou muito da ideia de casar com o feio Hefesto e o traía com o bruto e musculoso Ares, com o qual ela teve alguns filhos. Cupido era um deles. Suas aves favoritas eram os pombos e os cisnes, e a rosa era a flor a ela dedicada. Ares, o terrível deus da guerra, é outro filho de Zeus e Hera. Representado como um homem forte e de caráter violento, ele tinha o prazer em apreciar a dor alheia e, no campo de batalha, pode matar um mortal apenas com seu grito de guerra. Quando estão perto dele, as pessoas sentem raiva e vontade de bater uma nas outras. Hefesto, também filho de Zeus e Hera, Hefesto era o arquiteto, o forjador, construtor de todas as obras do Olimpo. Foi ele que, com a ajuda dos ciclopes, forjou o raio de seu pai Zeus, e os gregos antigos acreditavam que as erupções vulcânicas eram causadas por este deus, que forjava no interior das montanhas. Hefesto nasceu tão feio que foi jogado pela mãe, Hera, do alto do Monte Olimpo. Dionísio era o deus do vinho, pois possuía os conhecimentos e segredos do plantio e colheita da uva. Possuía também os segredos da produção do vinho. Era também associado às festas e atividades relacionadas ao prazer material. Era filho de Zeus, deus dos deuses, com a princesa Semele. Apolo era o deus da luz e do sol. Na verdade, os gregos acreditavam que ele era o próprio sol. Também era o deus da música, poesia e da arte de atirar com o arco. Assim como sua irmã, era muito habilidoso com arco e flecha, e tocava belas melodias em sua lira. Com poucos dias de vida, lutou contra a enorme serpente Piton e a matou com suas flechas. Ártemis se tornou a deusa da vida selvagem e da caça. Seus cabelos eram negros e tinha olhos escuros, ao contrário de Apolo, ela era a deusa da noite enluarada. Como era uma caçadora, desprezava a companhia de homens, prometendo ser eternamente virgem. Possuía um arco e flecha como os de Apolo, só que prateados. Atena é a deusa da sabedoria, imbatível na guerra, nem mesmo Ares lhe era paro, pois, enquanto Oeste só prezava a guerra violenta e sanguinária, Atena era extremamente estratégica. Filha de Zeus com a primeira mulher dele, Metis. Hermes, filho de Zeus com a deusa Maia, Hermes era esperto e rápido e estava sempre a serviço de Zeus. Ele era o mensageiro dos deuses e também conduzia a alma dos mortos até o submundo de Hades. Protetor dos viajantes, comerciantes, dos ladrões e trapaceiros, em suma, de tudo que requer habilidade e astúcia. Deméter, filha de Cronos e Réia, era a deusa das plantas, da terra cultivada, das colheitas e das estações do ano. De sua união com seu irmão Zeus nasceu Core que, raptada por Hades, tornou-se Perséfone, a rainha dos mortos. Hades é o deus dos mortos. Não tinha assento no Olimpo porque preferia passar a maior parte do seu tempo no reino subterrâneo, o mundo dos mortos. Assim como Zeus tem o raio e Poseidon o tridente, Hades possui um capacete que o deixa invisível.